Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e no vídeo de hoje eu vou esclarecer como que devem ser declarados três naturezas de rendimentos distintas que foram provocadas por conta da pandemia, da Covid-19, né, que acabou sendo o auxílio emergencial, o benefício emergencial e a ajuda compensatória. Tem causado muita confusão nos contribuintes sobre o que deve ser declarado, se é que deve ser declarado, em quais campos da declaração que devem constar essas três naturezas distintas de entrada de recursos para o contribuinte. Iniciando pelo auxílio emergencial, acredito que seja o que mais amplamente tem sido divulgado, que haverá necessidade da devolução deste auxílio emergencial para aqueles contribuintes que no ano de 2020 eles receberam valores tributáveis acima de R$ 22.847,76, né? Seja o contribuinte ou o dependente que faça parte da declaração deste contribuinte, né? Então, se essas pessoas tiveram esta renda e além desta renda receberam auxílio emergencial, este auxílio emergencial recebido ele terá que ser devolvido integralmente ali no momento da entrega da declaração do imposto de renda. Em relação a esse auxílio emergencial, ele deve ser informado lá na declaração do imposto de renda na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Inclusive, este valor vai compor a base de cálculo do tributo somando aos outros rendimentos que a pessoa já tem ali, já tem obtido no ano de 2020. O CNPJ correto para colocar dentro dessa ficha dos rendimentos tributáveis vai ser o 05 526 783 barra 000327, que é um CNPJ criado exclusivamente com essa finalidade, né? Inclusive o nome ali de quem é o, entre aspas, né, o dono desse CNPJ é Auxílio Emergencial Covid-19, né, para ficar registrado ali dentro da declaração que aquele rendimento tributável é decorrente de um auxílio emergencial. Só deve ser devolvido, então, aquela parcela ou aquelas parcelas que foram recebidas entre R$ 600 e R$ 1.200, né, mensalmente. A soma dessas parcelas devem ser devolvidas, porque a pessoa também pode ter recebido aquilo que foi chamado de extensão do auxílio emergencial. Esta extensão ela deve fazer parte da declaração também como rendimento tributável, mas não há necessidade da devolução. Nesse caso, foram parcelas entre R$ 300 e R$ 500. Então, esse é o tratamento que deve ser feito dentro da declaração do imposto de renda em relação ao auxílio emergencial. É importante destacar que, no caso do contribuinte ter imposto a restituir por conta da declaração, esse auxílio que deve ser devolvido, ele não pode ser compensado com esse imposto a restituir, né? Tanto que na declaração do imposto de renda vão sair DARFs diferentes no CPF da pessoa que recebeu o auxílio. Então, se for mais de uma pessoa, vão ter dois documentos separados lá para fazer essa devolução, de tal maneira que não tenha como compensar, porque são naturezas diferentes, né? De acordo com as próprias instruções da Receita Federal. A outra questão, então, que estão relacionados aos outros dois possíveis benefícios que a pessoa recebeu, um deles é decorrente do que foi chamado, tem uma sigla, né, que é o tal do BEM, que é o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Este bem ele foi instituído pelo governo através da medida provisória número 936, de 1º de abril de 2020, que era aquela questão de preservar o emprego, né, nesse momento de pandemia, com a suspensão temporária do contrato do trabalho ou a redução da jornada de trabalho. E aí haveria um acordo ali entre os colaboradores e os dirigentes da empresa, de tal maneira que pudesse eventualmente ter suspensão
de 20%, 50% ou 70% da jornada de trabalho. Daí haveria uma redução, consequentemente, do salário pago pela empresa, porém o governo complementaria este salário. Então, imaginando lá que uma pessoa tivesse uma renda de R$ 4.000, vamos supor que fosse o caso, né? Então, com toda essa redução, para evitar que a pessoa fosse mandada embora, a empresa continuaria pagando R$ 2.000, o governo complementaria, né, uma outra parte desses R$ 2.000, me parece que era limitado a mais ou menos R$ 1.800, né, ou seja, então R$ 2.000 pagos pela empresa, R$ 1.800 pago pelo governo. E se a empresa desejasse complementar ainda para chegar naqueles R$ 4.000, que era o salário do colaborador, ela poderia, né? Poderia complementar lá com os R$ 200 que falta, ou menos de 200, né? Porque daí era uma liberalidade da empresa, de quanto que seria o que foi chamado de ajuda compensatória, né? Que não era 50% do salário, não era a parte que o governo contribuiu, e sim uma outra complementação da empresa, né? A parte que o governo complementou em relação ao salário, ela deve ser também informada dentro da declaração do imposto de renda como rendimento tributável também, porque afinal de contas é renda, é salário, né? A única questão é que quem está pagando não é a empresa. Portanto, no campo lá na ficha, né, do rendimento recebido de pessoa jurídica, né, um rendimento tributável ali, o CNPJ a ser informado lá é o do Ministério da Economia, que é o CNPJ 00394 460 barra 0572 39, 59, o finalzinho, né? Repetindo, né? 00394 460 0572 59. Então, deveríamos informar ali neste campo de rendimento tributável. E a ajuda compensatória, daí ela tem um outro tratamento. Então, a ajuda compensatória é encarada como um rendimento isento e não tributável, né? Com o CNPJ da fonte pagadora, que neste caso da ajuda compensatória seria o CNPJ da própria empresa, não? Então, o código que devemos utilizar lá na ficha de rendimento isento e não tributável é o código 26, que é o famoso outros, né? E ali no campo de descrição do que seria esse outros, justamente a gente pode descrever lá como ajuda compensatória mesmo, né? Que é a natureza daquele rendimento. Tá ok? Então, são três formas diferentes, né? Uma coisa é o auxílio emergencial, a outra coisa é o benefício emergencial e a outra natureza de uma entrada de recursos é a ajuda compensatória. Cada um com um tratamento diferenciado ali dentro da declaração, e devemos tomar um cuidado muito grande para não incorrer ali numa informação inadequada e imprecisa que de repente leve aquela declaração do contribuinte a ficar num procedimento de malha, por alguma inconsistência gerado através dessas informações. O importante é que o contribuinte sempre busque saber se houve aquele recebimento ou não, né? Às vezes a gente tem essa insegurança, né? Porque teve tanta fraude com esses benefícios, e a maneira mais correta de conseguir identificar, né, todas essas transações, se nós recebemos ou se alguém recebeu por nós, né? No caso do benefício emergencial, o caminho para a consulta é através da carteira de trabalho digital, né? Lá a gente consegue observar, né, colocando lá os dados requeridos, se houve de fato esse recebimento ou não daquele determinado valor e quanto foi, né, até para que a gente consiga declarar corretamente. No caso do auxílio emergencial, o local mais adequado para fazer uma busca ali, para ver se teve esse benefício, é através do site do Ministério da Cidadania, né? Porque daí a gente tem essa certeza dos valores e se houve o recebimento ou não. Tá ok, pessoal? Espero que este vídeo tenha sido válido para vocês, né, nesse esclarecimento. Tem muita gente me perguntando através de mensagem sobre como declarar, né, porque fica sempre essa dúvida, né, porque são naturezas distintas, e aí me surgiu essa oportunidade de esclarecer através desse vídeo. Espero que tenha sido válido para vocês.
Não deixem de se inscrever no meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo. Lá tem assuntos relacionados a esses, ao imposto de renda, né, como declarar, e é possível tirar muitas dúvidas por lá. Em relação a esses links que eu falava, né, na verdade, essas fontes que a gente pode buscar essas informações, né, seja no Ministério da Cidadania, na carteira digital, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esses links para facilitar a vida de quem esteja buscando essas informações. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.